Amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, sendo o capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns ateiem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? Podeis mais vosso assento. Muito obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Nós temos lido nesta noite a última epístola de Pedro, último capítulo, e quero, eu dar um tema para esse texto: a certeza da vinda do Senhor. Nós observamos que Pedro, ele diz que estava escrevendo agora essa segunda carta. Então fica entendido que teve a primeira, que foi o qual que nós aprendemos também aqui na primeira carta. E essa segunda carta, ela foi com o propósito de exortar ou dar ânimo para aqueles irmãos que estavam sofrendo, de certa forma, uma perseguição interna. E Pedro traz essa carta para trazer um lembrete para aqueles irmãos que falsos profetas sempre existiu e ia continuar existindo, e continua existindo nos nossos dias. E ele faz aqui um relato dos acontecimentos, e ele chama aqueles irmãos a uma reflexão. Ele diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas do Antigo Testamento, e também pelo mandamento do Senhor Jesus, que ele tinha dado, que haveria acontecimento nos últimos dias,
E sabendo que primeiro, isso, nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, não é um compromisso com a palavra. Porque todos os falsos profetas, ele não tem compromisso com a verdade. Ele não tem compromisso com a genuína palavra do Senhor. A base dele é em visão, é em sonho, eu vi isso, eu vi aquilo, foge da palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele traz nesse sentido que ele lembrasse do que havia sido escrito no Antigo Testamento pelos profetas. E a única coisa que eles estavam questionando, como sempre fazem, é dizendo: onde está a promessa da sua vida? Quanto tempo que eu vejo falar que Jesus vai voltar, que ele está vindo, e até agora isso não aconteceu. É como tirando o ânimo dos irmãos, tirando a crença dele, querendo trazer confusão, tirar o objetivo, o alvo daqueles irmãos. E ele disse: onde está a promessa da sua vida? Porque desde meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada mudou. Aí Pedro, ele vai e traz aqui algo interessante. Quando ele diz no versículo 5: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, e não por sonho, e não por visões, mas pela palavra do Senhor, já desde a antiguidade, eles existiram céu e terra. Sempre existiram. Que foi tirado, como Deus criou o mundo, a Bíblia diz que era a água, mas ele tornou o firmamento sobre as águas, ele subsiste, mas também diz que esse mesmo planeta que ele havia criado, tinha tirado das águas, ele agora também, ele destruiu com um dilúvio. Então, fique tranquilo, que o juiz de Deus vem. Esse mesmo Deus que criou, ele já destruiu uma vez com dilúvio. E também, esse céu e essa terra que agora existe, pela mesma palavra, está reservada como tesouro para o fogo do dia do juízo. Ou seja, ele trouxe o dilúvio para como uma espécie de juízo sobre a humanidade perversa que não queria compromisso com Deus. Esse povo pereceu, escapando somente Noé e a sua família, 8 pessoas. Mas também disse agora, o juízo ele vem agora como um fogo, que é purificar. E outra coisa, para o Deus, não existe os 2000 anos que já se passaram da vida de Jesus, para o Senhor como se fosse 2 dias. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Alguém, por mais que alguém tenha o Senhor como está tardando, Deus não tarda. Deus ele vem no tempo certo. Para ele não se limita ao nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele pegou aqui o que está lá no Salmo 90, que o Senhor um dia, para o Senhor é como que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por ele tanto faz. Ele não tem pressa. E o Senhor não retarda a sua promessa. Fique tranquilo, que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus fez promessa na sua vida, pode ter certeza que o tempo dele vai se cumprir na sua vida. Aí ele diz mais: ainda que alguns tenham putativa, mas ele é longânimo, ou seja, de ânimo longo para conosco, para que, não querendo que algum se perca. O homem não pode queixar que não teve oportunidade, senão que todo venha a arrepender-se. O plano de Deus é para a salvação da humanidade. E aqui, como eu falei da vida do Senhor, a certeza da vida. Então, entendendo a promessa da vinda do Senhor, o arrebatamento, qualquer momento
os crentes serão arrebatados da terra e levados vivos ao céu por Cristo, transformados naquele momento. E a expressão que seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, o que Paulo escrevendo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele fala sobre o arrebatamento. O Senhor Jesus, ele arrancará deste mundo a sua igreja, como um noivo que vem buscar a sua noiva. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, retrata exatamente nesse sentido, uma figura de uma noiva. O arrebatamento é um encontro do Senhor Jesus com a sua igreja, para a grande festa que está reservada. Vamos ver o que diz aqui Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque a vida são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A igreja já se ataviou como noiva para receber o seu esposo, o Senhor Jesus. Essas bodas, porém, só poderão ser realizadas no céu, somente lá, e não na terra. Os que antes morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos nesta ocasião, eles terão seus corpos transformados e serão arrebatados com os santos de todos os tempos, para encontrar com o Senhor nos ares. A vinda do Senhor, ela se dará em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, é quando ele vem somente para a igreja. Paulo chama o arrebatamento de bendita esperança. Vamos ver o que diz Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, da carta a Tito, capítulo 2, versículo 12 e o 13, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele chama de bendita esperança a vinda do Senhor. Para ele, para Paulo, a esperança de estar com Cristo no céu era a principal motivação para uma vida piedosa. A nossa motivação é a bendita esperança que nos está reservada. E Paulo, ele ao ensinar a respeito da ceia do Senhor, mediante um pão e um cálice, Paulo observou que isto seria feito até que ele venha. Está lá em 1 Coríntios 11, 26. Até que ele venha. Então esta é a esperança inabalável do cristianismo. A esperança do cristianismo é a vinda do Senhor Jesus. Deus revelou a Paulo em detalhes esse glorioso e enigma acontecimento que é a vida do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou, está lá em João 14, 3, diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde estiver, estejais vós também. Esta promessa foi feita na noite que ele foi traído. Ele deixou essa palavra para os seus discípulos. Então a primeira fase da vinda do Senhor é somente para a igreja. A segunda fase, ela vai acontecer 7 anos depois, quando ele vem essa baixa terra, juntamente com a igreja. O dia do Senhor, que está no versículo 10. O dia do Senhor. Mas o que é o dia do Senhor? Muitos questionam o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Deus, com base na sua justiça e santidade, haverá de julgar a humanidade por ter havido rejeitado a sua graça plenamente manifestada através do sacrifício vicário do seu Filho Jesus Cristo. O dia do Senhor é um fato presente nos livros proféticos do Antigo Testamento. O dia do Senhor chegará repentinamente, sem aviso. Será um tempo no qual o universo será abalado desde suas bases. Um tempo em que a terra terá julgamento, ou seja, tempo que haverá julgamento e condenação dos pecadores. Um tempo de terror e de juízo divino. O dia do Senhor, ele compreende toda a série de eventos que irão acontecer, começando com o arrebatamento da igreja e terminando no trono branco, que é o julgamento limpo naquele dia, ou seja, a separação eternamente de Deus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículo 10 ao 13, ele fala sobre juízo. Mas Joel também, capítulo 2, 1 e 2. Mas eu quero ler Sofonias, capítulo 1 de Sofonias, capítulo 1 de Sofonias, capítulo 1 e o versículo 14. Se o grande dia do Senhor está perto, e ele repete, está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali nome poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, e nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Meus amados, esse dia é o dia de julgamento, é o dia terrível para a humanidade. No Novo Testamento são encontradas expressões do dia do Senhor. Nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Então, são várias expressões que falam sobre esse dia. Mas o que é esse dia? É dia de julgamento, dia de juízo. Mas, no dia da segunda vinda do Senhor, porque juízo, nós estudamos aqui Apocalipse no ano passado. E quando falamos sobre o derramar das taças da ira de Deus,
A terra sofrerá por 7 anos tantos terríveis catástrofes que acontecerá, mas pior vai ser no dia que Jesus descer com a sua igreja no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que quando o Senhor tocar no Monte das Oliveiras, ele vai se abrir, e dali onde será trono do Senhor, e vai julgar as nações, aonde ele vai separar nações ovelha das nações bode, ovelhas para um lado e bode para outro, para que você possa entender quem são as nações ovelha e quem são as nações bode. Nações ovelha são todos os países que estão ao lado de Israel. Todos os países que defendem Israel, ele é considerado nação ovelha. E todos os países que são contra Israel são denominadas nações bode. Inclusive o nosso país hoje é considerado uma nação bode, porque não apoia Israel, não tem apoio, foi tirado o apoio a Israel. Então nesse período, Jesus vai julgar as nações. Ele vem para libertar o povo de Israel, que vai estar sendo oprimido pelo anticristo nesse período, principalmente dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, porque são 7 anos, 3 e meio de uma aparente paz, mas os 3 e meio, aonde vai se intensificar ao derramamento das taças da ira do Senhor. E Israel nesse tempo será oprimido, será perseguido. É por isso que nós encontramos algumas passagens no Evangelho, quanto naquele dia será difícil para uma mulher grávida, para que amamenta, que não seja dia de sábado, porque a perseguição é tremenda. E o povo de Israel, pela sua cultura, pelo seu costume, eles não podem andar mais que 1.200 metros no dia de sábado, porque é princípio da lei deles. E a mulher grávida, é difícil para se locomover, para ela correr, para fugir da perseguição. Então a razão dessa grande perseguição, e Jesus, nesse tempo, eles vão clamar pelo Messias, que o Messias veio para o povo de Israel, mas eles rejeitaram. Mas a igreja, ela acreditou na promessa, na palavra de que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Hoje a igreja, ela tem esse privilégio de estar aguardando a vinda do Senhor para o arrebatamento. Mas o povo de Israel, até hoje, ele aguarda a vinda do Messias. E o Messias vai vir para libertar o povo de Israel, mas ele vai vir com a igreja lavada que ele comprou no seu precioso sangue. Agora a igreja vai vir com o Senhor, não mais nesse corpo sujeito às enfermidades, sujeito às viroses, às pandemias, mas não, num corpo glorioso para reinar com o Senhor 1000 anos sobre a terra. Bendito seja Deus. Então, a vinda do Senhor, ela vem primeiro para buscar a igreja. A igreja, ela será recompensada, ela será coroada. Haverá aquele aquele casamento simbólico da união da igreja com o Senhor Jesus Cristo, ali nas bodas do Cordeiro. E será nesse dia em que a igreja receberá o seu galardão, e será unida a Cristo ao templo das bodas do Cordeiro. O dia de Deus, que se refere à renovação da terra, o fogo e sobrenatural do início da perfeita estado eterno. O que nós entendemos aqui? Está no versículo 12. Depois você pode olhar no capítulo 3 e versículo 12 de 2 Pedro. A igreja foi recebeu, passou 7 anos, veio com o Senhor. Jesus implantou o seu governo milenial. No governo milenial, o inimigo está preso. O falso profeta e a besta já inauguraram o inferno, que do inferno até agora não foi inaugurado, mas ele vai ser inaugurado por esses 2 personagens. E agora havia um julgamento das nações. Nações ímpias serão terríveis. Por que eu falei que é dia terrível? É um dia da vinda do Senhor com a igreja. Alguém diz, pastor, por que esse dia é tão terrível? Porque naquele dia acaba a corrupção. Naquele dia encerra a corrupção. E não haverá mais corruptos.
na face da terra. Jesus que vai reger com vara, com mão de ferro, porque ele vai reinar sobre a terra. Todos os países terão que prestar conta diante do Senhor Jesus Cristo. Todos os governantes terão que Israel tanto prestar conta como adorar o Senhor, porque os 1000 anos pessoas vão viver mais. Diz que com 100 anos é jovem. Isaías fala sobre isso. Hoje a pessoa chegar a 100 anos, ele pode até chegar, mas ele volta às costas e é uma criança de novo, sem entender nada com 100 anos. Voltou a ser criança. E mas naquele que não, do milenial, a igreja está num corpo glorioso, não sujeito mais a alterar nada. Mas as pessoas que vencerem durante a grande tribulação do povo de Israel e as nações que são ovelha, vão casar com novo, com 100 anos. Eu estou casando hoje com 100 anos, naturalmente, né? Está casando novo ainda. Pessoas idosas andando nas praças, que hoje não pode andar mais na praça, né? Perigo. Mas naquele tempo não. Haverá tranquilidade. As armas que são usadas hoje para a guerra, elas se tornarão em ferramentas agrícolas, né? Então é período de paz, 1000 anos, de preço. Aí a Bíblia diz que com 1000 anos o inimigo será solto, e ele vai fazer um estrago ainda, ele ser solto, porque o 1000 anos, alguém não vai ter que dizer que está sofrendo perseguição do inimigo, porque ele está preso. Mas ele vai ser solto, ele vai persuadir alguém a seguir ele. Ele diz que não é pouco, não. Muitos vão seguir. Aí é quando vem a guerra do Armagedon. É onde ele será destruído para sempre e lançado no abismo, lançado no inferno, para sempre. E aí vem o trono branco, o temido trono branco. Pastor, a igreja vai passar para o julgamento? A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, para que é o tribunal de Cristo? Para julgar as obras. Só para premiar as obras, elas serão julgadas. São 6 tipos de obras que nós podemos fazer. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Nós sabemos que o julgamento, madeira e palha e feno não pode nem ver fogo, né? Essa já... Pastor, e quando é que pode ser essas obras assim de palha e feno? Aquilo que a pessoa faz para querer aparecer, ou logo assim, meio direto logo, né? É aquilo que a pessoa faz para aparecer, para ser visto, e não para glorificar Deus, porque as nossas obras precisam glorificar o nome do Senhor. Aquilo que você faz que ninguém viu, está registrado lá no livro das obras. Naquele dia, o livro das obras do tribunal de Cristo, o livro das obras serão abertos e vai ser julgado. Pastor Neto não viu o que fulano fez lá na terra, mas eu vi, está aqui registrado, está aqui, e vai receber um galardão por isso. O que é? Pedras preciosas, é prata, é ouro, que o fogo não consome. Essas são as obras que vai receber. Tem pessoas que chega lá, não dá conta nem a vez de carregar o peso dos galardões que vão receber, né? Mas num corpo glorioso recebe e não vai ter nenhum problema. Então passou esse julgamento, vai haver os livros, porque a pessoa pode imaginar, fulano não teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor para ser salvo. Eu nunca ouvi falar na palavra de Deus, ninguém nunca pregou para mim. Aí vai abrir lá e diz: olha, em primeiro lugar, a natureza revela quem é Deus. Se você for para o Salmo 19, lá revela quem é Deus. Deus não tem ninguém por inocente. A Bíblia diz que Deus não tem ninguém por inocente. A natureza revela que existe um ser soberano, superior, e que criou todas as coisas.
Por mais ateu que a pessoa queira ser, ele vai entender que algo foi criado pelo ser soberano. Não foi criado pelo acaso. Primeiro a natureza. Então o homem lá vai revelar. Você não tinha vontade. Alguém falou de Jesus para você. Tal dia está lá registrado que alguém testificou que haverá um Salvador, Jesus Cristo. Aí alguém diz, pastor, mas e os que morreram no Antigo Testamento? Que não tiveram oportunidade de ver Jesus, ou se falar de Jesus. Eles já viram falar antes de Jesus. A fé desses homens foi tamanha que eles acreditaram no sacrifício de Cristo antes dele acontecer. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 37 em diante, fala sobre isso. Que estes homens, eles creram na promessa da vida do Senhor. A fé deles foi tamanha que eles acreditaram no sacrifício de Cristo antes deles acontecer. Então, não tem como negar. Aí naquele dia, por que haverá o trono branco? Por que ele é branco? É transparente, é puro. Não tem algo escondido. As coisas de Deus eram bem claras. É justiça, é santidade, é amor, mas é justiça. Só existe punição é porque existe o amor. E Deus trabalha o amor e a justiça, ela anda junto. O homem vai ser julgado simplesmente por não crer. As obras não salvam ninguém. A obra não salva. Mas quem te salva tem boas obras. Por isso que ele será galardoado lá no céu. Mas o ímpio teve a oportunidade de crer no Senhor. Ele não acreditou. E não haverá uma oportunidade de salvação após a morte. A Bíblia deixa bem claro que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, não tem mudança de estado. O estado que a pessoa morrer, ou com Cristo ou sem Cristo, é o que vai permanecer. E aqueles que partiram sem Cristo estará presente nesse dia. E ali é onde que a Bíblia, lamentavelmente, eu falo isso com pesar, é que onde haverá a segunda morte. Pastor, existe a segunda morte? Eu falei que domingo pela manhã na escola bíblica dominical. Por que para a igreja não existe a segunda morte? Por causa do novo nascimento em Cristo Jesus. Agora, a segunda morte é para aqueles que estarão eternamente separados do Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8. Diz assim, o versículo 21, o versículo 7. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora o versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aí diz, que é a segunda morte? A segunda morte é a separação eterna de Deus. Então, aí é onde começa, vai passar pela purificação, que diz que esse céu que hoje existe, ele será dado. Será um novo estado. No sentido do fogo, porque o fogo tem o poder de purificar. E aí, porque o pecado, ele não foi estipado, mas agora vai ser. Essa purificação é para estipar o pecado. No dia de Noé, escapou 8 pessoas, mas o pecado continua existindo. O pecado não foi estipado, continuou. Pouco tempo depois da geração de Noé, já teve 2 cidades que foram destruídas. A perversidade foi tamanha, a torre de Babel foi impedida. O que? Consequência do pecado. Então o mundo precisa passar pela purificação. É onde se tornar novo céu e nova terra. Aí é onde entra, parece que uma estrofe do hino 3 da harpa cristã, que naquele tempo céu e terra serão a mesma lei. Aonde vai acontecer se tornar uma só, por causa da purificação. Então, a certeza da vinda do Senhor. Primeiro, a promessa do próprio Jesus.
Nós lemos aqui João 14, 1 e 13. Esta promessa que dele temos, que ele nos levará para o céu, para a casa do Pai. Cristo falou muito sobre o céu. Observe que em todos os ensinos de Jesus, era este o tema principal que ele ensinou. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 12. Aquele que fosse fiéis a ele, prometeu uma grande recompensa do céu. Jesus levará para o céu os salvos, para lá estarem com ele para sempre. E qual a garantia que nós temos? A promessa do Senhor, elas são fiéis. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 24 de Mateus, 24 e o 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos a garantia de que Jesus, ele vai voltar a buscar a sua igreja. Segundo, Elias sabia que seria arrebatado de entre os seus. Elias, ele sabia que ele seria arrebatado naquele dia. Se nós olharmos para o segundo livro dos Reis, capítulo 2, e o versículo 9 diz assim: E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Há algumas semelhanças entre o que acontece com a igreja hoje e o que foi vivido pelo profeta Elias em sua época. E entre elas, a certeza de que seria arrebatado. Quando Elias faz essa pergunta para Eliseu, do qual nós lemos, ele sabia que ele estava consciente que seria arrebatado. Não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo que Deus havia avisado ele. Não sabe quanto nem como Deus havia avisado ele. Mas ele sabia que ia acontecer. Eu conheci algumas pessoas que ele sabia o dia que Deus ia buscar ele. E eu vi pela fala dele, conversando, as últimas palavras dele, ele estava consciente que o Senhor vinha buscar. Eu conheci um pastor, ele pregando, ele disse que o Senhor vinha buscar ele. E assim como foi para aquele pastor Luiz Antônio, né? Deus revelou para ele. E meu cunhado, o pastor Isley, Deus revelou para ele que ia buscar. Eu tenho buscado o Senhor. Senhor, eu quero saber o dia. Você me concedeu a oportunidade. Tranquilo. Tem pessoa que pode até entrar em desespero. Não, mas o céu, como é que eu vou pregar sobre arrebatamento? Eu tenho medo de ir para o céu. Que contradição é essa? Eu pregar e ensinar de que Jesus ia buscar a igreja e agora eu tenho medo de ir para o céu. Não, mano. Nós temos que ter essa tranquilidade de saber que um dia nós estaremos com o Senhor. É a nossa esperança. E a Bíblia diz, lá em Amós 3:7, que Deus, nada que Ele vai fazer que não avise os seus profetas e seus servos. Depois você pode ver Amós 3:7, que ele diz que comunica. A única coisa que Deus não comunicou foi para Eliseu, foi a ida da sunamita ao Monte Carmelo. Ele disse que Deus tinha ocultado isso aí. Mas quando a gente olha para Amós, diz que Deus, ele comunica algo aos seus servos antes que aconteça. Algum sinal Deus vai nos dar. Se você tem intimidade com Deus, alguma coisa ele vai contar. O saudoso pastor agora, Gilberto Marques, já como é adepto, ele teve um sonho. O Senhor, uns anjos aparecendo para ele, e ele dizendo, procurando se ele ia para o céu. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Não, seu nome está aqui. Então até ele brincou que tinha vencido o primeiro round, né?
E com pouco dia o Senhor levou para ele. O Senhor deu um aviso para ele. Então, a promessa, Elias, ele sabia que ele ia ser arrebatado. A igreja do Senhor, desde o seu começo, sabe que será arrebatada. Esta mensagem não somente foi um consolo, mas principalmente um dos fundamentos da igreja primitiva. Foi baseado exatamente nisso. Nós lemos aqui Mateus, 1 Coríntios 11, 26, e também em 1 Tessalonicenses, você pode ler do capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e vai falar sobre o arrebatamento. Os sinais que precederão o arrebatamento. Nós temos muitos sinais, mas eu quero resumir aqui o máximo possível. Falsos cristos e falsos profetas. Eles aparecem, aparentemente, eles aparentam fé, aparentam pureza e espiritualidade. Pastor, mas o que tem de errado? Não pratica, não demonstra essas virtudes. Aí é onde é identificado. Porque aparentemente uma coisa, mas na prática outra. É por isso que nós não podemos viver de aparência. Nós precisamos viver a verdade, a sinceridade. Não adianta eu ser uma coisa aqui lá fora outra. Eu preciso viver qualquer lugar que eu estiver, a mesma que Jesus vai ir buscar. A pessoa muda de lugar, mas lá nós estamos esperando Jesus em qualquer lugar. O cara pode sair daqui para o Japão, mas ele está aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então não pode mudar. Ele precisa permanecer o mesmo. E outra coisa, além de mostrar essas virtudes, são incrédulos, desonestos e infiéis. Sinais de guerra e rumor de guerra. Nós vimos lá em Mateus, capítulo 24, você pode ler do versículo 4 ao 12. E aqui o versículo 6, de sinais de guerra e rumores de guerra. Mas o que é rumores de guerra? Rumores de guerra são guerras frias. Guerra de nervo, para amedrontar e influenciar psicologicamente as pessoas. São as mais terríveis guerras, pois causa aos homens constante ansiedade e intranquilidade. O mundo vive inseguro e sobressaltado pelos constantes anúncios de motins, de guerrilha, e estourando em toda parte do mundo. Então hoje nós não temos tranquilidade. Nós vivemos uma cidade que é tranquila, aparentemente. Vê, a pessoa anda aí às altas horas da noite, conversando no celular, tranquilo. Mas vai para essa cidade maior, para ver essa pessoa andar, se ele chega em casa. Por quê? Não tem segurança. A intranquilidade que nós estamos vivendo são o temor, o terror. A pessoa anda ansiosa, preocupada. Então esses são chamados de guerras frias. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Outros sinais, sem contar as guerras que têm surgido em muitos países, outros sinais é a fome, a peste, é a angústia, a traição, é o aumento desenfreado de crimes em toda parte. Apavora os homens quando fala a humanidade, que não tem mais tranquilidade nas ruas, nem nas suas cidades, nem nos seus próprios lares, nem nos templos. Aqui, agora tivemos que colocar a câmera na frente do templo e na lateral. Eu viagem de lá, estou olhando, está no meu celular, acompanhando o que está se passando aqui na frente. De primeiras casas a pessoa vivia tranquilo, vizinho conversando com outro porque não tinha amor. Hoje é todo murado, cerca elétrica, por quê? Por causa da insegurança. É o dia que nós estamos vivendo. E não adianta que nós não vamos ter dias melhores, porque estamos aguardando a vinda do Senhor. E a Bíblia diz que essas coisas, elas se intensificarão ali como a dor de parto de uma partiante, até da luz. Então tudo vai acontecer até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos a esperança de que estamos aguardando a qualquer momento o toque da trombeta e nós subimos ao encontro do Senhor Jesus.
multiplicação da iniquidade. O pecado vem se alastrando de forma exacerbada. E quando se fala na mídia, hoje temos que ter muito cuidado com o celular na mão de criança, porque acessa tudo e está tudo exposto. E o perigo, a iniquidade, ela vem se multiplicando. E vai se multiplicar mais ainda. É princípio bíblico que ela vai aumentar. Então, todo esse acontecimento está caminhando para a vinda do Senhor Jesus. Mas uma coisa, amados, não há uma data predeterminada da vinda do Senhor. Não há uma data predeterminada. Muitos tentaram marcar a data da vinda de Jesus. E os que marcaram foi baseado em visões, em sonho. Eu tive um sonho, aquele José P. Smith, né? Que é o fundador dos Mormons. Ele disse que teve um sonho, que em tal lugar estava lá a data marcada da vinda do Senhor. E aí não deu certo. Outros depois, não, porque a matemática deu errado. E não deu certo, marcaram, deu errado. Nós não sabemos quando o Senhor vai vir, a data que ele vai vir. Aqui, muitos serão tentados a seguir o exemplo daquele mau servo, lá de Mateus 24, 45, 51. Embora Jesus tenha declarado que a sua volta seria muito tempo depois, ele também disse isso lá quando nós olhamos para Mateus 25, vamos dizer aqui de Mateus 25 e 19, Mateus 25 e 19 para nós concluirmos. Mateus 25 e 19. Olha o que ele diz. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e ajustou conta com ele. Aqui Jesus disse que não voltaria logo não. E ele usou essa figura para mostrar que vê. Porque a igreja primitiva, imaginar que Jesus vinha naqueles dias. Não, Jesus está voltando, passou 2000 anos. Agora para o Senhor, como diz, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Agora, quais os sinais que nós temos esses que estão se intensificando? Ele deixou também um sinal para olhar para Israel. Israel como fosse um relógio. Quando a figueira brota, é sinal de que vem o verão. E Israel brotou. Dia 14 de maio de 1960, não é isso? 48, não me engano, é isso. Foi fundado o Estado de Israel, 1948. Foi fundada a nação de Israel. Então, a figueira começou a brotar. E ela vem aumentando cada dia, porque o povo de Israel estão voltando. Então, nós temos que olhar. Então, a qualquer momento, pelo que os sinais já se cumpriram, Jesus está voltando. Ele repetiu várias vezes que a vida dele seria repentina e inesperada. Pedro aqui diz que é como um ladrão de noite. O ladrão, ele não avisa se ele vem roubar. Então Jesus estava usando essa figura para dizer que em qualquer momento ele pode vir na hora que menos esperar. É a importância de nós estarmos aguardando a todo momento, que pode pegar despercebido. Eu quero conhecer ali o mundo, então passei por lá, ver como é que é lá. Cuidado com esse negócio de querer conhecer o mundo. Os discípulos perguntaram a Jesus a respeito do tempo do reino seria restaurado. E Jesus deu uma resposta para eles daquela. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. E se aqueles, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, disse: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus deu uma resposta aqui dele à altura da pergunta deles. A resposta de Jesus foi bem clara. Esta data não era de responsabilidade deles. E como não é nós. Observamos que a parábola das 10 virgens eram 10. E 5 prudentes e 5 insensatos. Aqui não está dizendo que Jesus tem uma canção, né? Que Jesus vai voltar a levar 50% e 50% vai ficar. A Bíblia não está dizendo isso.
A Bíblia, eu gosto muito daquela canção, mas quando chega nesse corinho aí, eu digo, não posso concordar com a letra desse hino. Aqui está dizendo o seguinte: quem estiver pronto, um vai e outro fica. Tem lá, se não me engano, é Lucas 17:36, que diz que na vinda do Senhor estarão dois dormindo. Um vai, outro fica. Tem lá dois no moinho, um vai, outro fica. Outros estão no arado trabalhando, um vai, outro fica. E quem está aprendendo isso aqui? A primeira coisa que nós aprendemos é fuso horário. Porque no lugar que é dia tem alguém dormindo. E tem lugar que está amanhecendo o dia. Estão lá no moinho para moer o trigo. A cultura da época, como foi escrita a Bíblia, é essa. Hoje é diferente, acabar na panificadora com o pão de queijo, né? Mas naquele tempo era moendo o trigo para preparar o café da manhã. E meio-dia estarão dois trabalhos. É o trigo do meio-dia que estão trabalhando. Se alguém está dormindo, outros já estão trabalhando. E tanto como é o fuso horário, bem como a quem tiver preparado, vai, e quem não tiver, fica. O sentido do texto é esse. Jesus nos chama a atenção para a atitude. Quando ele cita a parábola das 10 virgens, qual a atitude que Jesus nos chama aqui? De prontificação. O que é prontificação? É espera com qualidade necessária aos genuínos discípulos. Os discípulos verdadeiros esperam a volta de Cristo para qualquer momento, preparados com as suas lâmpadas bem acesas. Aleluia, glória a Deus. Quem está aguardando Jesus, as suas lâmpadas estão acesas e tem azeite de reserva. Bendito seja o nome do Senhor. Então Pedro, ele conclui a sua carta falando sobre a vida do Senhor, e ele nos traz uma recomendação diante de tantas heresias que poderia vir. Ele manda nós crescer na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos só ser levados pela graça, que é aquele auê, que tem glória de glória, que tem aleluia, diga aleluia. Não pode ser só isso não. Mas também não pode ser só a palavra para não tornar formalista. Então o equilíbrio, graça e a palavra do Senhor, elas são iguais na nossa vida. Nós precisamos tanto da graça, que é o poder de Deus na nossa vida, mas precisamos da sua palavra para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. Amém?